É 8h15, como eu sei que vocês têm uma outra atividade na sequência também para não atrasar muito. Então, mais uma vez, né, bom dia a todos e todas. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos, em especial dos nossos convidados, professor Jacques Antônio de Miranda, reitor dessa universidade, professor Antônio Oliveira de Souza, vice-reitor e pró-reitor de assuntos estudantis. Muito obrigado pela disponibilidade, pela participação de vocês. Estendo também os agradecimentos a todos os presentes aqui. Verifiquei no instante que temos além dos nossos estudantes ingressantes, temos professores, técnicos administrativos e até mesmo estudantes veteranos. Então, agradeço a todos aí pela presença e participação. Nós estamos desde quarta-feira, né, seguindo a programação da Semana de Integração. Já tivemos oficialmente a mesa de abertura, que foi na quarta-feira, dia 9, onde eu, particularmente, e os outros colegas que são mais à frente da gestão acadêmica puderam falar e dar as boas-vindas oficialmente. Infelizmente, por questão de agenda, o professor Jacques e o professor Antônio não puderam participar da mesa de abertura, mas gentilmente se disponibilizaram para outra data e a gente conseguiu organizar para hoje. Então, esse momento, assim, sem muita formalidade, é um momento realmente de uma fala de recepção, uma fala de acolhimento. E aí eu passo a palavra, por favor, fiquem à vontade na ordem, não sei se o professor Antônio gostaria de iniciar, professor Jacques, por favor, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado e ficamos à disposição. Acho que eu posso iniciar, professor. Por gentileza, obrigado. Tá. Obrigado, professor Jaime. Então, bom dia a todos e todas. Cumprimento o nosso magnífico reitor, professor Jacques Miranda. Também cumprimento, né, a toda a comunidade acadêmica do campus de Barra, em nome da direção, né, dos professores Jairo e professor Paulo Roberto. E, né, pelo que eu tenho acompanhado aí, já temos alguns professores do campus também, percebi o professor Lísias, professor César, Humberto, temos a nossa assistente social, a Mônica, né, a bibliotecária Cláudia, também já tinha visto que já estava, e mais outros, né, outros colegas que estão, e desejo muito que os nossos estudantes, eles venham, né, para a nossa universidade, né, que fixe aí em Barra, porque é uma cidade muito legal, muito boa, né, eu sempre digo, né, e motivo todas as pessoas, porque é uma cidade pequena, uma cidade muito organizadinha, né, as ruas espaçadas, e o que, né, traz uma sensação de conforto, né, e o campus, né, por si só, já ele tem uma localização muito favorável, assim, para que todos, né, possam, inclusive, fazer até um trajeto a pé, dependendo de onde que reside, né. Embora nós temos um sol, né, exclusivo, né, professor Jair, né, para cada cidade aqui do Oeste, mas eu creio que dependendo do percurso, né, é uma caminhada até interessante, até para a gente fugir um pouco. Porque nós, né, ficamos esses 2 anos aí, até fixo, né, de forma fixa, né, fixa em nossas residências, ou em escritórios, né, quem tem escritório, para fazer a realização das suas atividades, seja como docente ou como técnico, ou até os próprios estudantes também tiveram que ficar de modo remoto devido à situação que nós passamos e continuamos ainda, né, que não finalizou. Então, dar as boas-vindas aos novos estudantes, também aqueles estudantes que estavam, né, na universidade, mas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer os espaços físicos. E, assim, né, mesmo um sentimento de valorização, né, desses espaços, né, todos os espaços da universidade e as pessoas que estão no campus, né, elas têm um valor muito grande, assim, para a sociedade, um valor muito grande para a própria instituição, porque cada uma dessas pessoas tem o seu valor, né, a sua importância, seja técnico, seja professor, seja o pessoal terceirizado, né, que presta serviços para a universidade, porque a universidade precisa desde o porteiro, né, desde a pessoa que é responsável pela limpeza,
até o professor que está lá na atividade fim. Então, todas essas pessoas, dentro de um contexto de importância, elas têm o seu valor e o seu, né, a sua grande contribuição na formação de todos vocês. E a gente precisa enfatizar, né, que a universidade pública, ela, com ensino gratuito, né, e de referência, inclusive, é uma forma de democratizar o acesso aí a cursos que, por outras vias, seriam praticamente impossíveis, por serem cursos caros, de difícil acesso para a grande maioria da população. E as instituições públicas, elas vêm cumprindo esse papel, né, de transformar a vida de pessoas, transformar, seja do ponto de vista intelectual, de realização profissional e financeira, e também ela poderá transformar a vida de todos vocês, né, e dos seus familiares, e também transformar a região, que é isso que vem acontecendo, né, em Alfobe, né, com esta sigla, está na região há pouco mais de 8 anos, mas nós já percebemos os grandes frutos, né, que essa universidade já tem colocado, né, dentro desta região, mas que a gente sabe do potencial de contribuir muito mais ainda, né? E quando a gente tem essa percepção aí, né, do quanto que é importante a gente ter universidades, né, em cidades pequenas, né, como Barra, como Borges da Lapa, aqui no Santa Maria da Vitória, Luiz Eduardo Magalhães, a gente vai percebendo aí a importância até da gente valorizar, né, a presença dessa instituição, valorizar e defendê-la, né, porque quando a gente defende essa instituição, a gente está defendendo aí o futuro do país, né, e consequentemente, a defesa de uma conquista aí do povo brasileiro ao longo dos anos. Como o professor Jaime até mencionou, né, além de estar na vice-reitoria, eu também assumi, né, a pró-reitoria de ações afirmativas e assuntos estudantis, que ela é responsável por executar, né, por planejar e fomentar e coordenar e avaliar as políticas, né, de ação afirmativa e também de assuntos estudantis, e o que nós podemos, né, compreender um pouco de ação afirmativa é tudo aquilo, né, que todo o programa, né, que a gente promove, né, que executa, seja ele público ou privado, visando, né, o objetivo final, conferir, né, recursos ou direitos para membros de um grupo, né, social desfavorecido, ou com vista, inclusive, a um bem coletivo, né. Então, as ações afirmativas, elas têm um viés, né, que perpassa ao estudante, ela vai até o servidor, né, porque nós temos ações que, por exemplo, de acessibilidade, ações de reconhecimento, que elas são para toda a comunidade acadêmica, né, para professores, técnicos e estudantes, e tem umas, inclusive, que elas até atingem, né, a comunidade externa. E quando a gente fala da assistência estudantil, que é um misto, assim, né, temos um apoio financeiro, temos um apoio sócio-psicopedagógico, ou seja, temos um apoio psicológico, apoio social, apoio pedagógico, e esse apoio, ele é de fundamental importância, né, e a gente precisa valorizar, inclusive, esses serviços dentro da instituição, porque a grande maioria, né, de nossos estudantes, eles dependem, né, desse apoio para que consiga ter êxito, né, com a diplomação dos seus cursos. Então, é importante que a gente valorize não só os serviços em si, mas os profissionais que estão envolvidos nesses serviços, né? É importante que a gente tenha essa valorização, esse reconhecimento dessas pessoas dentro desses espaços, assim como a gente tem que valorizar todas as pessoas, como eu mencionei no início, do campus, né? Porque todas elas têm a sua parcela de contribuição, os professores, os técnicos, né? Desde a pessoa que vai te dar um bom dia na recepção do prédio, né? Na portaria. Então, todas essas pessoas, elas têm a sua parcela de contribuição, e a nossa formação, ela é uma soma de tudo isso, né? É uma soma, né, dessas interações que a gente vai tendo aí ao longo dos anos, e que eu tenho certeza, né, que toda a equipe do campus, eles vão receber vocês com todo amor, com todo carinho, para que todos vocês tenham essa melhor interação, essa melhor adaptação, né, uma vez que quando a gente sai, né, alguns podem até já ter passado, né, por uma outra
graduação, mas muitos talvez seja o primeiro contato com o curso superior, e a gente vai percebendo que tem alguma diferença, né, do ensino médio para um curso superior, a própria cobrança da sociedade, da nossa família, nossa, você agora é um universitário, né, então a cobrança, ela acaba que também sendo até um pouco já grande, né, já diferencia sobre a gente, mas que, né, é algo muito natural, é algo que inclusive é positivo na vida de vocês. Então, duas boas-vindas, né, desejo a toda a equipe do campus, né, muito sucesso aí na condução desse ano letivo de 2022 e que nós tenhamos, né, muito sucesso em todas as ações que nos colocamos a realizar. Obrigado, professor Jair. Eu que agradeço, nós que agradecemos, professor Antônio, pelas palavras. Também estamos à disposição, né, nessa parceria, como você falou, tanto na vice-reitoria quanto na pró-reitoria de ações afirmativas e assuntos estudantis. De pronto, eu passo a palavra ao magnífico reitor, professor Jacques Antônio de Miranda, e mais uma vez agradecendo pela disponibilidade, pela enfim, carinho de sempre com esse campus. Professor Jacques, por favor, fique à vontade. Obrigado, professor Jair. Quero desejar aqui um bom dia, né, e um bom sextou também, né, para todas e todos. Nós também já, que Jéssica até tinha comentado ali no início, né, muita gente aí em transição, né, passando, mudança de residência. Eu ainda não recebi ainda o quantitativo, né, composição do nosso quadro de ingressantes, até para poder ter uma noção geral a respeito da distribuição geográfica, né, de onde vocês estão vindo, mas o que a gente tem mais ou menos um cenário já pré-estabelecido, que a tendência é que, a partir das próximas chamadas, inclusive do SISU, do processo seletivo, sempre nós temos uma ocupação mais significativa de estudantes, até mais estudantes baianos, né, que dos 80 municípios no entorno da UFOB. Mas é extremamente importante que a gente aproveite o que representa uma universidade pública federal. E a Universidade Pública Federal, ela agrega pessoas de diferentes localidades, né? Hoje a universidade conta com estudantes de diversos municípios brasileiros, né? Já passaram ao longo desses 8 anos pela UFOB estudantes de quase 700 municípios brasileiros, né? E esse dado é significativo, assim, além dos brasileiros, ainda temos estudantes estrangeiros. Mas, basicamente, é isso que cria essa diversidade, essa pluralidade tanto de culturas quanto de ideias no âmbito da nossa universidade, que enriquece, obviamente, a nossa formação e o nosso convívio. O mesmo acontece com relação aos demais segmentos da nossa comunidade. Então, eu deixo aqui também um abraço muito cordial aos meus colegas, né, servidores do campus de Barra, tanto os técnicos administrativos em educação, quanto docentes, né, que vem desempenhando, de fato, aquilo que o professor Antônio mencionou, né, que é o desenvolvimento das atividades fins dessa instituição. Obviamente, a gente tem sempre um foco muito forte, né, nas questões de gestão, mas a gestão é simplesmente uma estrutura, né, que vai permitir, que vai viabilizar o desenvolvimento dessas atividades, né, e concentrando alguns esforços que são necessários ao funcionamento de uma autarquia, que é o nosso caso, né? E mais ainda, né, nós somos uma autarquia e vocês vão notar ao longo do convívio de vocês aqui conosco, que nós não somos uma repartição pública. Às vezes a gente se queixa muito, né, e fala assim, olha, tem a questão de uma burocracia, alguma coisa correlacionada, mas, em geral, eu sempre coloco, assim, a burocracia no serviço público, ela tem muita relação com o nosso desejo de tratar todos de maneira igual, né, qualquer cidadão ou cidadã isso público, e que dê segurança para que a gente afaste alguns princípios que não comungam, né, com a ideia de
um serviço público de qualidade ofertado a toda e todo brasileiro. Então, e isso também dá muita segurança para as tomadas de decisão, né? Porque nós somos uma instituição que, diferentemente de uma instituição privada, nós precisamos observar restritamente, né, a legislação brasileira. Né? Nenhum de nós, principalmente os gestores, o professor Jair está na direção ali, sabe do peso, né, das tomadas de decisão, né, em que nós somos obrigados a seguir a legislação, porque nós não temos nenhum respaldo que nos abone. Mas, ao mesmo tempo, isso não é uma lei por si só, né, não são leis por si só. São justamente instrumentos, né, jurídicos que tentam assegurar uma característica única do serviço público. Né? E aí, até portanto, a gente sempre coloca, né, nós somos servidores públicos aqui para poder atender vocês dentro de uma instituição pública. Né? Nós somos servidores e trabalhadores do Estado brasileiro. Implementamos políticas públicas do Estado brasileiro. Né? Então, vocês vão notar que nós não somos partidários. Nós somos críticos, né, de governos, independentemente de qual a instância, porque nós somos obrigados a fazer tanto as denúncias quando são necessárias, mas também apresentar a nossa contribuição, as nossas possibilidades. E aí, nesse momento, acho que vocês vão vivenciar uma transição muito complexa. Né? Nós enfrentamos uma pandemia, alguns de vocês no ensino médio, possivelmente alguns até no ensino superior, fazendo as suas migrações que são comuns dentro do sistema de educação superior. Alguns, talvez, há um tempo mais distante aí do ensino médio, da conclusão do ensino médio, mas acho que todos nós já estamos bem marcados por esses 2 anos que representam o enfrentamento à pandemia. Então, possivelmente, a presença no campus, a presencialidade, ela não é exclusiva dos calores de 2022. Então, conviver com os estudantes de 2020, estudantes também ingressantes de 2021, né, que ainda não experimentaram com intensidade o que é a presencialidade dentro de um campus de uma universidade pública federal. Então, acho que vai ser um momento também de muito aprendizado. Foi aprendizado, acho que para todos nós, todas e todos. Continua sendo um momento complexo. Aqui vocês vão ser muito desafiados. E desafiados acho que talvez o primeiro passo, que é o que nós estamos precisando em âmbito mundial, e aí o Brasil não fica de fora, a Bahia não fica de fora, e possivelmente Barra não fica de fora desse debate, e é como nós vamos desenvolvendo a capacidade de debater ideias. Né? E debater ideias pressupõe que a gente precisa ouvir os mais diversos segmentos que compõem a sociedade brasileira, refutar qualquer ideia que não seja baseada em princípios de igualdade e fraternidade. Se a gente fala na utilização desses equipamentos, a exemplo da universidade pública, como equipamentos de transformação social, né? E, portanto, nós somos fomentadores de um debate importante. E o que vem marcando, talvez, a humanidade nos últimos anos, aí a gente pode até falar talvez em certo grau, em algumas áreas, até décadas, é que a gente vem enfrentando uma aversão ao conhecimento, né? Ou seja, estamos num cenário que todo mundo, né, por ter acesso a uma forma livre de se expressar, sobretudo por meio de mídias sociais, acaba criando uma imagem de que eu sei, eu faço, né? Não é nem uma questão de colocar ideias para debate, ou ouvir, em geral, instituições e grupos que se dedicam durante vários anos à construção de conhecimento e, acima de tudo, né, a compreensão da razão de ser desses conhecimentos que são historicamente construídos. Então, cada vez mais a universidade tem sido cobrada para desempenhar um papel importante. Eu vou pegar um pouco assim da fala do professor Antônio, porque ele faz uma referência, eu acho que eu digo,
extremamente interessante. Vocês estão buscando, alguns são de Barra, da região de Barra, outros são de outros municípios baianos e outros vão ser de outras regiões do país. Essa composição ela não é exclusiva só dos estudantes. Vocês vão conviver também com colegas nossos, servidores técnicos administrativos, colegas docentes, que também experimentam a mesma coisa. Nós temos pessoas de diversas regiões do país. E nós chegamos aqui no oeste da Bahia, especificamente na região oeste, basicamente, né, no caso aqui específico do campus de Barra, nós chegamos naquele município que é considerado o berço da educação formal do oeste da Bahia. Tá? E por muitos anos, né, pelas características regionais e os interesses econômicos, Barra foi reduzindo, né, o destaque dentro desse cenário, a partir do momento que a gente tem mudanças, né, sobretudo em relação à navegação de São Francisco, mas ao mesmo tempo ela preserva algumas características que são vitais para poder contribuir para o que a gente chama hoje de uma certa redução da possibilidade do nosso embrutecimento. Então, para além do espaço da universidade, o convívio com a realidade de diversos grupos, de diversas minorias, né, a convivência com alguns espaços que são bastante emblemáticos, vão permitir que vocês tenham uma formação muito diferenciada. E eu falo isso porque, agora recente, não tão recente, né, porque a gente já fala 5 anos e a gente já está achando que é longe, mas em 2017, a Associação Brasileira das Mantenedoras de Educação, de Instituições de Ensino Superior, essa associação ela agrega mais instituições privadas, mas ela fez um levantamento para saber, junto aos estudantes, por que eles buscavam fazer uma universidade, por que eles buscavam uma universidade. E o que chamou a atenção era que 70% daqueles estudantes, eles buscavam uma melhor colocação no mercado de trabalho. De fato, a finalidade da educação superior ela tem muito a ver com a preparação para o mercado de trabalho. Mas eu acredito que quem convive no espaço de uma universidade, e aí eu estou sempre com esse destaque da universidade, eu não estou nem fazendo ainda a separação se ela é pública ou privada, mas a universidade ela não é uma faculdade, ela não é, até em certo grau, não é parecido nem com os próprios centros universitários. A universidade tem toda uma concepção, ela não é uma escola de ensino superior. Né? A universidade, ela não simplesmente forma para o mercado de trabalho. Essa é uma consequência do percurso que vocês terão aqui. Mas ela prepara vocês para um desafio muito maior, extremamente maior. E isso vai vir a partir de um trabalho que nós executamos aqui, que ele não é fácil de ser construído, e não vou dizer que ele está implementado de maneira segura dentro da universidade, que tem a ver com o que a gente chama, e vocês vão ouvir muito aqui dentro, e a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Vocês vão notar que o espaço da sala de aula é um espaço importante, mas não o mais importante da formação universitária. Né? Vocês vão notar que a vanguarda do conhecimento científico é colocada à disposição de vocês, que hoje está numa região privilegiada, que apesar de ter passado por esses percalços históricos que eu fiz a menção, de escolhas de natureza político-partidária, tem muitas vezes, hoje ele está numa das fronteiras mais importantes quando a gente fala sobre a expansão agrícola nacional. E ele se associa talvez a um dos maiores desafios, porque você justamente tem 3 elementos que eu considero vitais, seria o desenvolvimento de um modelo agrícola para uma região para a qual o estado da Bahia ainda não tem uma definição clara, ou seja, ela está em construção, é a única região ainda do estado que você não tem implementado ainda o modelo, isso de acordo com a própria Secretaria
de Agricultura e a Secretaria de Desenvolvimento da Bahia. Por isso consta no PPA da Bahia esse desafio. Vocês também, então não há um modelo pronto, entregue. Vocês estão em uma instituição que está em implantação. A gente fala implantação, consolidação, então tudo isso vai ser muito do dia a dia de vocês. Vocês não vão encontrar tudo pronto da forma como nós, às vezes, até encontramos em universidades com décadas de existência. E isso também tem muito a ver com o modelo da expansão universitária, em que nós vamos ter uma relação muito próxima com a sociedade, e aí eu posso dizer até diretamente com o próprio setor produtivo, mas pensando em todos os níveis de escala ali, desde a agricultura familiar até a agricultura empresarial. Mas vocês vão também se deparar com talvez um dos maiores desafios da humanidade, que é, nós estamos em alerta em relação às questões climáticas, às mudanças climáticas. Então não é uma formação alijada de um compromisso sério com a manutenção da própria existência da humanidade. Tá? Então acho que quando a gente está entrando aqui, vocês vão perceber que a formação inicial de vocês não vai ser suficiente para o que vem pela frente. Então vocês vão ter que criar uma relação com essa casa, não obrigatória, vocês podem buscar inclusive outros espaços também, mas vocês precisam ter nessa casa um porto seguro sempre que vocês precisarem durante a atuação profissional de vocês. Por isso que está tendo um esforço, o Campus de Barra está atento a isso, inclusive, também, em que nós precisamos construir uma política sólida também voltada até para os próprios egressos. Os colegas de vocês que passarão pela universidade vão ter que encontrar um porto seguro sempre que necessitarem retornar para poder debater conceitos, conteúdos e desafios específicos, né, e contemporâneos. Caminhando assim mais para o desfecho da minha fala, eu quero dar dois focos. Quando eu fiz aquela menção sobre o fato de 70% de estudantes buscarem o ensino superior, né, como uma oportunidade de melhoria da sua empregabilidade, um outro dado não pode fugir do nosso olhar. A universidade pública, sobretudo, é uma universidade que tem tentado pautar sua existência, principalmente vou pegar das 2 últimas décadas para cá, tem pautado em 2 princípios fundamentais. A interiorização do ensino público brasileiro. Eu comentei esses dias em Luiz Eduardo Magalhães. Peguem um mapa onde estão os campi de universidades públicas brasileiras. Se você olha no Nordeste, que tem uma concentração significativa de campi, você vai notar que a grande maioria desses campi estão em grandes centros no litoral nordestino. Quando nós caminhamos para o interior do país, a UFOB já tem o seu destaque, mas ainda com um certo grau de isolamento de outros centros de formação. Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Luiz Eduardo Magalhães, estão às vezes mais próximos de outras capitais do que da própria capital baiana. Né? Nós estamos mais próximos de Palmas, de Brasília, né? Com as suas características específicas, mas não contamos com as mesmas condições infraestruturais que esses centros possuem. Estamos distantes de Salvador, mesmo dentro da mesma Bahia, né? Mas não contamos com a mesma infraestrutura, né, que a nossa capital conta. Então nós estamos aqui também criando uma universidade que precisa dialogar de uma forma muito distinta das demais universidades, inclusive do próprio Nordeste. Por isso que cada universidade tem a sua particularidade, não dá para a gente comparar uma com a outra. Né? Mas uma coisa que tem se destacado bastante no debate em torno do papel das universidades é que, respeitadas as particularidades, nós temos sempre o mesmo desafio: fazer com que a gente mude a realidade brasileira. Um dado, por exemplo, que eu passo aqui para vocês nós temos uma meta para 2024, já está batendo na porta. 2024 nós precisávamos assegurar que pelo menos 1/3, ou seja, 33,3% arredondando aí, 33,3% de jovens com idade entre 18 e 24 anos precisariam estar aqui no ensino superior.
esse número avançou nos últimos anos. Em 2012, nós tínhamos 16,6% de jovens com idade entre 18 e 24 anos no ensino superior. Em 2020, esse número subiu para 23,8%. Mas nós estamos distantes do 33%. 33% é um terço desse quantitativo de jovens. E não vamos atingir, né, até 2024, eu tenho segurança que não vai. A última tentativa que foi feita em certo grau, na minha opinião, de uma forma não leal, porque houve até uma tentativa de aproveitar que nós estávamos na pandemia para se levantar uma possibilidade de que nós atingiríamos esses quantitativos se nós aumentássemos a educação à distância, a qualquer preço. E a UFOB, por exemplo, é uma instituição como as demais universidades públicas federais, elas têm duas coisas que impedem bastante isso. Primeiro, que a nossa formação é pautada, os nossos modelos formativos ainda são muito pautados na presencialidade. Nós não formamos só com essa tela, nós não formamos só com recurso tecnológico, nós formamos no convívio, na convivência diária. O segundo ponto, que nós não consideramos que simplesmente isso que nós estamos tendo aqui, e até mesmo quando se trata de uma aula, seja educação à distância. Não. Vocês vão ver que nos documentos da universidade nós chamamos de um ensino remoto emergencial, porque nós ainda não construímos da forma como acreditamos que é a educação à distância, nós ainda não conseguimos implementar com toda a infraestrutura e toda a estrutura necessária. Né? Então, esse movimento ele vai perdendo força se essa é a busca de que nós vamos colocar os jovens da faixa entre 18 e 24 anos por uma ampliação da educação não presencial. E o outro fator que eu considero também bastante relevante é que dentro desse cenário nós precisamos ainda pensar o seguinte: quem são esses jovens entre 18 e 24 anos que estão na universidade? Um dado do próprio censo do INEP, do Ministério da Educação, ele aponta o seguinte: veja a sua realidade. Aqui eu não estou fazendo julgamento, não há um desejo de fazer uma estratificação para que haja uma divisão da nossa comunidade, mas é uma questão de conscientização. Tá? Se você hoje se enquadra dentro de um jovem onde a sua família tem uma boa condição socioeconômica, você faz parte, e está dentro da universidade, você faz parte, você pode olhar para o lado de todo o sistema de educação superior, aí eu estou falando tanto público quanto privado, e você representa aquele conjunto de 50% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos que estão na universidade, se você é de uma classe mais favorecida. Agora, se você é um jovem de uma condição mais pobre, você faz parte de um conjunto de pouco mais de 13% de jovens brasileiros. Ou seja, apesar da gente falar que tem 23,8% de jovens com idade entre 18 e 24 anos nas universidades públicas e privadas, nas faculdades, no ensino superior, essa não é a realidade das camadas mais pobres. Portanto, um processo necessário, se a gente fala em transformação social no país, é primeiro assegurar que a gente tenha acesso. O segundo ponto, que é extremamente importante, é como assegurar a permanência, e a permanência tem sido cada vez mais difícil. Porque há também uma escolha da sociedade brasileira, e eu não vou colocar só de governo, há uma escolha da sociedade brasileira, quando ela apoia certas posturas, em que a gente também tenha, hoje, um grande problema no país, e a destinação ou a escolha de projetos para os quais nós vamos manter o nosso financiamento. O ano passado nós convidamos um professor que estuda o orçamento público brasileiro, não só o orçamento da educação, que é o professor Nelson Amaral, professor já aposentado da Federal de Goiás. O professor Nelson Amaral, ele estuda o orçamento brasileiro há décadas. E ele faz isso por um trabalho em que ele quer acompanhar o desenvolvimento das funções orçamentárias. E aí, na função educação, o professor Nelson faz um recorte que ele é bastante preocupante. Então, nós tivemos, pós-Constituição Federal, um crescimento leve ainda de investimentos em educação, com ascensão, principalmente ali no início dos anos 2000, uma ascensão significativa,
e esse acréscimo ele vai até por volta de 2014. De 2014 para cá, nós estamos tendo a cada ano cortes mais significativos. Alguns, inclusive, por amarras que foram construídas ao longo da história, a exemplo da emenda constitucional do teto dos gastos. Vocês vão ouvir bastante falar que o custo das universidades é alto e que o Estado brasileiro é muito grande, né? E a gente vai notar que isso não é verdade. Nós detemos menos vagas na educação superior do que o setor privado. Nós temos menos evasão no ensino superior do que o setor privado. Isso os dados provam para vocês. Nós ofertamos anualmente 500, vou arredondar, tá? É 559 mil e alguma coisa, eu vou falar de 560 mil vagas anuais. O setor privado oferece 3 milhões de vagas anuais. Todos nós, setor privado e setor público, temos dificuldades na permanência de vocês, mas nós asseguramos a permanência de vocês por mais tempo. Apesar da gente oferecer pouco mais de 550 mil vagas anuais, nós detemos pouco mais de 2 milhões de matrículas. O setor privado, que oferece 3 milhões de vagas anuais, detém 6 milhões. Ora, nós representávamos 1/6 das vagas anuais ofertadas, mas representamos já 1/4 do número de estudantes matriculados, ou seja, nós mantemos mais o estudante aqui dentro. E quando nós caminhamos para a diplomação, por mais que critiquem as universidades públicas que nós diplomamos pouco, e nós sabemos que diplomamos pouco, mas nós não diplomamos de qualquer forma, nós sabemos que nós temos que melhorar nossos índices, mas tem que ser de forma adequada, nós diplomamos também mais. Tá? Então, nossos índices de diplomação são maiores. Nós diplomamos, veja a relação. Oferecemos 559 mil vagas e diplomamos 250 mil estudantes. Isso foi um dado de 2019, antes da pandemia. O setor privado ele ofereceu 3 milhões de vagas e só conseguiu diplomar menos de 1 milhão de estudantes. Ou seja, se as nossas taxas de diplomação deram 50%, o setor privado ainda está abaixo de 30%. Então, não é o Estado brasileiro que é grande, não é o Estado brasileiro que é inchado. O Estado brasileiro ainda não, o serviço público brasileiro ainda não é do tamanho que o Estado brasileiro precisa, o projeto de Brasil que a gente precisa construir. O que a gente tem notado é assim, das escolhas. Nós tivemos uma redução de 2014 até 2021, em termos de manutenção das universidades, uma redução do orçamento da ordem de 9 bilhões de reais para pouco mais de 5 bilhões. O campus de Barra, vocês vão conhecer o campus de Barra, a necessidade que nós temos de edificações no campus de Barra. Nós saímos de um orçamento em 2019, dentro da rede federal toda, das universidades federais, um orçamento de 3 bilhões de reais para investimentos, ou seja, compra de livros, de equipamentos, de softwares, de construção. Nós saímos de 3 bilhões de reais para chegar no ano de 2021 com 100 milhões de reais, para dividir entre 69 universidades. A UFOB, por exemplo, recebeu de investimento 1 milhão e 800 mil reais. Então, o que nós vamos fazer esse ano, por exemplo, é apresentar um documento conjunto da rede ao governo federal, a todos os candidatos, que nós somos suprapartidários, de uma proposta de um compromisso sério com a consolidação do ensino público federal no Brasil. Além dessas questões de investimento, nós vamos apresentar também a proposta de manutenção do estudante na universidade. Não tem como um estudante na universidade, nas condições que nós estamos vivenciando hoje, ele não tem acesso à alimentação, à moradia, principalmente o estudante com baixa renda. Então, isso vai ter que ser um compromisso sério se a gente quer, de fato, fazer com que as diversas vozes que compõem a sociedade brasileira possam ter assento, voz, dizerem o que sentem, o que querem e como querem implementar soluções dos seus reais problemas, né? Então, essa voz diversa precisa estar aqui dentro. E qual que é o modelo de país que a gente pretende construir, né? Se a gente fala na construção de um modelo igualitário, esse modelo igualitário ele precisa assumir um compromisso sério. Tem uma fala de um autor latino-americano, e ele fala sempre voltado para o continente latino-americano, mas eu vou pegar e fazer só uma paráfrase de um trecho de um livro dele, que é Pablo Gentili.
ele traz o seguinte: nós estamos falando aqui de educação. O direito à educação como direito humano fundamental ou pertence a todos ou não pertence a ninguém. E se não pertence a ninguém, o princípio democrático sobre o qual se deve sustentar todo o projeto de sociedade igualitária e emancipada de poderes arbitrários e totalitários se enfraquece ou desaparece. Isso é o que diferencia o valor público e político da educação como direito de todos, contra o princípio mercantilizador e privatizador da educação como direito individual, que somente adquire relevância na medida em que é capaz de criar valores de mercado. A luta pelos sentidos da educação e, indissoluvelmente, a controvérsia pelos sentidos do direito que deve garanti-la fazem parte de uma luta mais ampla pelo modelo de sociedade que queremos, imaginamos e aspiramos a construir. O futuro do direito da educação e a luta contra a exclusão refletem-se no mesmo horizonte. Um horizonte no qual a conquista da justiça social e a igualdade educacional deverão sustentar os pilares de um projeto de emancipação e de liberdade para a nossa gente. Eu coloco tudo isso porque o convite que nós fazemos a vocês vocês vão passar anos dentro dessa instituição, passando por inúmeras dificuldades, inúmeros desafios, mas vão ter grandes conquistas. Não desanimem no início do percurso. Procurem ajuda, cobrem, podem exigir. Muitas vezes vocês vão até achar que a gente não quer fazer, mas a gente, tendo a voz e o apoio, a gente vai continuar a luta que pode ser talvez até que a gente não consiga para nós, mas nós deixamos um legado para quem está vindo aí, para frente. Mas a ideia de vocês não desanimarem é porque vençam os primeiros anos dos cursos de vocês e o diploma vai estar cada vez mais perto. A formação básica agora vai ser muito desafiadora, mas ela não pode ser desanimadora. Então, se unam no sentido de buscar esse espaço como espaço de colaboração, não é um espaço de disputa individual, mesmo que lá na frente você faça, mas o mercado vai exigir isso, mas aqui é o espaço da convivência, porque nós vamos ter um modelo diferenciado de sociedade construído a partir da preservação da nossa própria existência enquanto humanidade. Então, o que está sendo oportunizado aqui a vocês é a possibilidade de ocupar um banco público, tá? Hoje com grandes desafios, inclusive, para a permanência de vocês, mas que ele precisa ser bem utilizado e que quando vocês saiam daqui, saiam melhores do que chegaram e saiam melhores, e nos tornem também melhores do que nós somos. Acho que esse é um desafio contínuo. Vocês vão notar que vocês podem aprender bastante com a gente enquanto universidade, mas vocês também ensinam bastante a gente no dia a dia da vida universitária. Né? Então aqui há um conjunto, é necessário que a gente haja estrutura de muito respeito, muita cordialidade, muita cobrança e exercício democrático frequente. Então não tenham também medo de expressar aquilo que vocês desejam, mas não entreguem os valores e os princípios de onde vocês vieram como sendo elementos de esquecimento em relação às realidades que vocês podem sim contribuir para a real mudança, tá certo? Então eu desejo um excelente semestre, mas acima de tudo, um excelente período de convívio dentro da nossa universidade. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente aí nos próximos meses, né, e todos com bastante saúde, mantendo os cuidados que ainda são necessários, valorizando extremamente as evidências científicas e tendo a certeza de que essa universidade está aqui para contribuir para a formação integral de vocês, tá? Sejam muito felizes nesse espaço, tá certo? Professor Jairo, toda a equipe, professor Paulo, né, a equipe da direção, mas também todos os nossos colegas, né, técnicos, docentes, contem sempre com a reitoria naquilo que tiver o nosso alcance, o nosso apoio e para levar a voz do campus aonde for necessário. Muito obrigado ao nosso magnífico reitor, professor Jacques, juntamente com o professor Antônio. Nós agradecemos, né, em nome do campus de Barra, a presença e a disponibilidade. Sem dúvida, esperamos que muito em breve a gente tenha a oportunidade de agendar um encontro desse tipo presencialmente, na presença dos outros colegas, enfim, que a gente possa, mais uma vez, trazer essa discussão que é super importante.
gosto muito sempre da fala do professor Jacques, assim, que a gente vive num período extremamente típico e crucial para a nossa universidade, seja do ponto de vista de desafios relacionados ao convívio, né, impactados aí pela pandemia, seja devido aos desafios relacionados ao impacto financeiro, ao impacto político, né, e aí da maneira mais abrangente, independente de nomes que a universidade precisa enfrentar esses desafios, estamos enfrentando, e contamos muito com todos, né, porque isso realmente é um desafio da sociedade brasileira, é uma luta da sociedade brasileira. Nós estamos aqui nos esforçando, né, para tentar contribuir da melhor maneira possível. Agradeço mais uma vez. Eu sei que o professor Jacques, o professor Antônio tem outra atividade na sequência, então, por favor, fiquem à vontade. A gente vai continuar aqui, temos a sequência da programação, com as atividades internas, então, por favor, fiquem à vontade, professor Jacques, professor Antônio, para quando precisarem sair da sala, estejam à disposição e, desde já, fica o nosso agradecimento. Não, então eu vou agradecer mesmo. A gente vai agora entrar na sala com os nossos colegas do campus do Bom Jesus da Lapa. Agradeço muito o convite, viu, professor Jair? Me sinto muito honrado em poder participar das atividades da Semana de Integração. Aí deixo um abraço fraterno a todas e todos, né, da comunidade do nosso campus de Barra, tá? Obrigado. Antônio, se quiser. Não, somente agradecer. Bom dia, pessoal. Obrigado, professor. Boa atividade. Bom dia. Para vocês também. Obrigado. Então,